Um policial federal vai a uma fazenda e diz ao dono, assim, um fazendeiro, um velho fazendeiro, né? E ele diz assim, preciso inspecionar sua fazenda, desculpa, há uma denúncia de plantação ilegal de maconha. Opa! O fazendeiro diz, ok, mas não vai naquele campo ali não. Já cria uma suspeita, né? Não vai... E aponta, deixa, ó, tá vendo? Não vai naquele lugar, você pode ir em qualquer lugar. Mas daí o oficial, indignado, né? Responde, o senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo? Eu sou autoridade. Tira do bolso, crachá, aponta para o fazendeiro. O meu cargo é de autoridade, de ir onde eu quero e fazer o que eu quero e quando eu quiser. E entrar em qualquer campo que eu quiser. E não é você que vai falar o que eu devo ir ou não devo ir. Não preciso pedir permissão. O fazendeiro, todo educado, um homem do campo, pede desculpa, eu não queria, e continua fazendo o que está fazendo. Poucos minutos depois, o fazendeiro ouve uma gritaria e vê o oficial do governo, desse governo federal, né? Ele correndo para salvar a sua própria vida, sendo perseguido pelo Santa Gertrudes. Santa Gertrudes é o maior touro da fazenda. E aí, a cada passo que o touro vai chegando mais perto do oficial, que parece quase chifrando o oficial, então o fazendeiro larga suas ferramentas, corre para a cerca e grita bem alto, mostra seu crachá, você é autoridade. Mas acho que o touro não quis ver a crachá dele, né? Tem gente que pensa que é autoridade. Vamos começar assim a nossa mensagem. Você é autoridade? De quem? Para quem? Quem manda na sua casa? Não responda, por favor. Para você que está anotando, o tema da nossa mensagem é provocativa, tá? Mas olha só qual é o tema. Quem Jesus pensa que é? Quem Jesus pensa que é? O texto, quero ler novamente com os irmãos, abram aí em Marcos capítulo 11, versículos 27 a 33, e hoje nós estamos acabando o capítulo 11, estou feliz, faltam agora poucos capítulos, segundo o pastor a gente vai até 2020, eu acho que não. Então vamos lá, versículo 27. Mas antes de eu ler, eu quero que nós vamos ler esse texto, mas eu quero que você fique pensando no tema. Quem Jesus pensa que é? Tudo bem? Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram, olha só, com que autoridade está fazendo essas coisas? Pensa os líderes falando para Jesus, né? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus, eu lhe farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Daí ele faz, o batismo de João era do céu ou dos homens? É uma pergunta simples. Digam-me. E eles discutiam entre si, dizendo, aqui quem está discutindo entre eles? Os líderes aqui, né? Os líderes religiosos. Se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Já que a mensagem de João Batista, né, remetia a Cristo, ou falava do arrependimento. Versículo 32, mas se dissermos dos homens,
Eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta de Deus. E aí o versículo 33, eles responderam a Jesus, não sabemos. Ó, até bravo eles responderam, né? Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Acho que Jesus estava sem paciência nessa hora. Nós vamos perceber que esse texto, ele é fantástico, porque a forma que Jesus responde, ou melhor, perguntando e traz essa resposta, a forma que ele trata esse diálogo, ele prova que ele é autoridade. Autoridade máxima. Quem é pai aqui já deve ter dito para o seu filho em algum momento da sua vida, quem você pensa que é? Ah, eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu falei que você não pode. Por quê? Só porque eu falei isso. Você mostrou o que para ele? Quem manda, né? E aí seu filho... Não é isso? Porque nós temos essa autoridade. Então, nós queremos provar hoje à noite que Jesus, ele é autoridade sobre a vida de todas as pessoas, tanto do cristão quanto do ímpio. Mas, somente o cristão, somente o crente, ele se alegra, ele tem prazer de estar debaixo dessa autoridade. Já o ímpio, ele faz de tudo, ele usa todas as artimanhas para livrar-se dessa autoridade. Entende a diferença? Então a autoridade, Jesus, é autoridade e pronto, acabou. A gente vai ver isso. Mas existe a forma de nós lidarmos com essa autoridade. Os cristãos amam estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, aceitam e querem viver para isso. Já o ímpio, o que ele faz? Ele quer arrumar alguma forma de se livrar dessa autoridade, de se ver livre do que Jesus fala. Então, o texto ele apresenta basicamente isso. Agora, vamos entender e começar a entrar no cenário ou no contexto, a atitude de Jesus ensinar, né, que já há algum tempo ele vem ensinando, mas a atitude de ele estar ensinando, a atitude de ele expulsar as pessoas, lembra? Expulsou os ladrões lá, os comerciantes do templo, né? Ele, toda hora, ele denunciou com isso a hipocrisia de quem estava por trás, o sumo sacerdote, nós tínhamos Anás, Caifás, ele está denunciando a hipocrisia daqueles líderes religiosos, ele está mostrando uma religiosidade totalmente longe do Senhor. Tudo isso atraiu uma reação dos líderes religiosos. Não dá para eles, chega um camarada, lembre-se, faz tudo o que Jesus fez ali, no templo, e os líderes religiosos vão ficar o quê? Ah, não. Vão concordar? Vão ficar quietos? Não, é esperado uma reação. Então, sempre existiu um certo confronto entre Jesus e a religiosidade de Israel com os líderes de Israel. Mas agora, a partir de agora, a gente vai ver o confronto direto. O próprio Senhor Jesus chega no templo e expulsa aquelas pessoas, ele vai para o confronto, ele vai direto. E os debates agora, os embates, eles são diretos, não tem mais. Por quê? Onde vai terminar esse confronto? Aonde? Na cruz. E quem vai matar Cristo? Os romanos. Mas os judeus não têm autoridade para isso, mas eles têm que criar alguma forma para que ele seja condenado, e então, lembra que o texto diz, os gentios, o ímpio aqui, os romanos vão crucificar Cristo. Agora, Jesus, então, ele era odiado por esses homens. Ele estava denunciando o que eles estavam fazendo, ele estava denunciando a hipocrisia deles. Ele estava denunciando já o legalismo deles. Jesus, se você começa a olhar, isso já vai criando esse ódio. Mas o principal que o texto está nos apresentando, o ódio deles era por causa do comportamento de Cristo. E qual era o comportamento de Cristo? Comportamento de Messias. Quando ele tem o zelo pela
de oração, quando ele expulsa aquilo, ele assume, quando ele entra, então montado no jumentinho, ele está assumindo um personagem, ó, cuidado, tá? Aspas. Ele está assumindo uma posição de Messias, e os líderes estão cada vez mais raivosos com o comportamento, né, com a reivindicação messiânica de Jesus sobre, adivinha o quê? O templo. Tudo que ele é, entrada triunfal em Jerusalém, purificação do templo, e agora ele ensinando aqui, tanto é que ele está transitando no templo, e ele está ensinando, e aquelas multidões, não está certo isso. E aí nós estamos chegando no clímax, no ponto alto de 3 anos de confrontos. Veremos que, apesar de já ter passado mais de 2000 anos, ainda hoje nós percebemos, nós podemos encontrar as mesmas práticas dos líderes religiosos falsos, tentando sempre desautorizar, ou seja, tirar a autoridade do Senhor e colocar essa autoridade sobre a liderança. Quando você pensa no Papa, ele traz como que? A autoridade do Senhor. Quando você pensa em alguns apóstolos de hoje, a autoridade está sobre eles, e eles podem administrar como desejarem. Isso não é verdade. A autoridade sempre é do Senhor, e nós, só adoradores. O irmão na recepção está adorando o Senhor na recepção, eu estou adorando o Senhor pregando. É simplesmente adoração. Autoridade nenhuma é minha. Nós vamos ver que todo cristão tem autoridade. Eu deixarei, não é isso? Mas, que tipo de autoridade é essa? Como representantes. Como aqueles que vão anunciar, falar, mostrar. Ponto. Eu poderia simplesmente falar para minha mãe, sai daí, esse capeta daí. Não é assim que funciona. Eu tenho autoridade para isso? Como que a gente fez? Senhor, estamos rogando a Ti. Tenha misericórdia da minha mãe. Tenha misericórdia minha. Se for do seu agrado. Não tenho poder para isso. Então nós vamos perceber que é um desejo natural dos ímpios negar a autoridade de Cristo. Anota aí o primeiro ponto. Então, o desejo natural, é natural isso, ou seja, se você é ímpio, naturalmente, não precisa se esforçar, vem de fábrica, naturalmente, você quer negar qualquer autoridade do Senhor, qualquer autoridade de Cristo. Olha os versículos 27 e 28 outra vez, por favor. Acharam? Está escrito assim, ó. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, e perguntaram, ou seja, quem estava aqui? Era a nata, os maiores dos maiores. E versículo 28, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E eles estão perguntando isso porque eles estão dizendo o quê? Quem é que tem autoridade aqui? Eles. Os líderes dos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Jesus, ele começou a ocupar o centro das atenções no templo. O templo ali se tornou a sala de aula dele. O púlpito dele era o templo agora. Como que eles vão permitir isso? Quem deu autoridade para ele fazer isso? Provavelmente, enquanto Jesus se locomovia de um lugar para outro no templo, ou chegando ao templo, ou dentro do templo, esses homens se aproveitaram disso. Porque quando Jesus ensinava, como que ficava se ele está chamando tanta atenção?
multidões. E esses líderes foram aprisionar Jesus quando? No meio do dia, lá no templo, estava, tiveram que pegar ele no Getsemane, à noite, escondido, e para ninguém saber. Porque Jesus, então, com aquela multidão e as pessoas entendendo, olhando, maravilhadas, elas não iam deixar. Então, esses líderes religiosos, além de tudo, são covardes. Se aproveitam desse momento, é lógico que está dentro do plano de Deus, mas eles se aproveitam desse momento onde nós não temos essa proteção da multidão para chegar até Jesus. E vai ter mais momentos. Então, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, o conselho superior, sempre cheio de grande pompa, né? Pensa, aqueles homens chegados com aqueles trajes, né? Eles foram confrontar Jesus. Imagine, como que é o nome do presidente dos Estados Unidos lá, o Trump? Imagine ele chegando na Praça da República para falar com um morador de rua. Então o morador de rua tem quem do lado dele? Talvez um cachorro, né? Não é isso? É. E aí chega o presidente americano. Ele vai chegar como? Ele desce na Estação República, é isso? Não. Ele vai chegar com aqueles carros pretos, aqueles homens com aquele negócio no ouvido, helicóptero voando, e não é isso? Atirador para cá, para a rua, tal. Para o Trump falar com o morador ali, não é isso? É mais ou menos isso que está acontecendo. Os líderes, os todos poderosos, estão chegando para ter esse debate com Jesus. Na hora que ele está ensinando, não, ele está aqui a caminho, se locomovendo. É isso que o texto nos mostra. Então, como autoridade máxima, aqueles homens, os líderes religiosos queriam interrogar sobre quem é que deu autoridade para Jesus, para o povo estar assim, para ele se mostrar como Messias. Agora vejam, aqueles homens estavam lá para prender Jesus? Não, vamos ver, vai que Jesus fala e a gente se convence. Era essa a motivação deles? Esses líderes religiosos chegaram assim, não, vamos escutar, talvez ele está falando a verdade. Não. A estratégia aqui, eles não são homens tolos, não são homens bobinhos, são homens que estavam querendo uma forma de fazer o que com Cristo? Acusar para que ele fosse morto. Então, eles vêm com uma estratégia de como ter um motivo de acusar Jesus como uma corrente revolucionária, uma revolta, porque se qualquer momento tivesse qualquer revolta, o Império Romano chegava e resolvia. Assim, esses homens estão ali para criar uma confusão. E dependendo do que Jesus respondesse, teria acontecido ali a sua prisão. Agora a pergunta era a hora? Ainda não. Ele tinha que ter o momento certo, o preparo do Cordeiro Pascual, o dia certo de morrer, os 3 dias morto e ressuscitar ao 3º dia. Então, no versículo 28, os líderes religiosos, eles deixam bem claro que buscavam saber qual é a autoridade de Jesus, mas não que eles desejassem aprender, mas eles queriam que Jesus falasse, confirmasse de alguma forma quem é que deu essa autoridade para ele expulsar os bandidos do templo. E se Jesus tivesse falado que era da parte de Deus, o que eles poderiam fazer? Isso é blasfêmia. Com certeza, esses líderes iam acusar o Senhor de blasfêmia contra o templo. Seria uma armadilha que está sendo montada ali. Esses tais líderes, eles precisavam fazer alguma coisa para parar Jesus. E eles já tinham até determinado que Jesus iria morrer. Agora, vamos fazer algumas aplicações, bem simples. Apesar de tudo que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo com aqueles líderes? Eles não estavam enxergando a identidade de Jesus.
Não tinha, era claro quem era Jesus, mas eles não estavam enxergando quem era Jesus, qual era a autoridade de Jesus. Isto fazia com que Jesus fosse visto como uma ameaça contra a sua autoridade. Agora pense, e nós? Hoje nós não somos sumos sacerdotes, não somos líderes, chefes dos sacerdotes, não somos nada disso, mas a autoridade de Jesus, muitas vezes, coloca em xeque a nossa autonomia. Quem é que tem autoridade sobre sua vida? Jesus ou você? Jesus ou eu? Entende? E aí, muitas vezes Jesus está provando, está mostrando, e nós estamos brigando, não estamos enxergando. E aí a gente sente que a nossa, eu ia falar liberdade, né? Mas também a nossa autoridade sobre a nossa vida, ou seja, a nossa liberdade, a nossa autonomia, está ameaçada. Não é isso? Quem manda na minha vida? Eu ou Jesus? Eu faço o que eu quero. Ou eu faço o que Jesus manda eu fazer? Qual vai ser a grande briga? De forma bem natural, todo ser humano, né? Natural, que não conhece Jesus como Senhor, ele não aceita a autoridade. Ele não aceita a autoridade do Senhor. O que nós temos que entender é que essa ideia de autonomia é uma grande mentira. É algo que luta, é natural do ímpio, mas para nós é uma grande mentira. Mas nós sabemos que é uma mentira, mas e o ímpio? Não sabe. Então ele acha que ele é dono da vida dele. E aí Jesus mostra então a real e verdadeira função de cada ser humano. Qual é a real e verdadeira função de cada ser humano? Adorar a Deus e obedecer os seus princípios. Os que nos torna escravos de Cristo. Nós somos escravos do Senhor, servos do Senhor. Mas eu não sou do Senhor, eu quero liberdade. Então você é que pessoa? Você é livre? Então você é escravo do mundo. Você é escravo de você mesmo. Por isso, os grandes ataques a Jesus hoje é em nome da liberdade. Não, pastor, não tem nada a ver isso, todo mundo faz. Não tem problema algum olhar pornografia. Não estou fazendo mal para ninguém. Não tem problema algum eu querer dedicar minha vida a alguns minutos. Não tem problema algum eu voltar na igreja. Não tem problema algum, não tem problema algum. Por quê? Porque eu quero ser livre, para desse peso na minha vida. Sabe quem é que pensa assim? O ímpio. Porque ele, no fundo, ele quer ser autoridade na vida dele. Nós não somos autoridade. Nem na nossa vida. Sendo assim, devido a essa tendência de não gostar de estar debaixo da autoridade de alguém, ou seja, de receber ordem, as pessoas correm de Cristo. Só que vocês acreditam que por isso acaba a religiosidade? Não, tem muitos grupos religiosos que trazem o quê? Um Cristo que é o quê? Permissivo. Não é um Cristo que tem autoridade. É um Cristo que te entende. É um Cristo que você pode fazer o que você fizer, o que você gostar. Tudo bem. Será que está tudo bem? A gente vai ver isso aqui ainda nesse texto. E eu digo para você, meu irmão, já adianto, que tudo tem paciência, tudo tem limite. Não pense que nós podemos ficar brigando contra a autoridade de Cristo para todo sempre. Tem limite. Vou mostrar isso daqui a pouco. Então, outra saída, se é correr de Cristo, já que não dá, é desautorizar. É seguir esse Cristo que agrada a todos.
esse Cristo que não traz obrigações, esse Cristo, como diz, que liberta. Será que nós também não temos os mesmos desejos? Mesmo que até de forma inconsciente, não temos essa vontade de desautorizar Cristo. Opa, Cristo, peraí. Até aqui já deu, né? Cuida um pouco aí. Então, desautorizando os mandamentos do Senhor para nós, minando ou amenizando tudo que nos tem ordenado e ensinado. É verdade, mas não é bem assim. Então é verdade, mas eu não faço. Eu não sou contra, eu acho que isso é verdade. Eu concordo, mas eu não faço. Isso é minar. Quando fazemos isso, estamos retirando, ou tentando, né, na realidade, tirar a autoridade de Jesus sobre nós. Agora, os versículos 29 a 33, a parte A, eles nos mostram a incapacidade de você querer tirar a autoridade de Jesus. Então, você que anota, põe aí ponto 2, a incapacidade natural dos ímpios de desautorizar Cristo. Vou repetir, a incapacidade natural dos ímpios de desautorizar Cristo. Vamos reler outra vez o texto, versículo 29? São 4 versículos só. Então, 29. Respondeu Jesus: e eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. A condenação divina, então, não sabemos. E aí depois a gente vai ter a resposta de Jesus. Então, olha só, apesar de todo o ódio dos líderes religiosos para com Jesus, eles estavam de mãos amarradas. Pois o povo estava maravilhado com os ensinos, com a postura de Jesus ali no templo. E a resposta, outra coisa, a resposta de Jesus, a resposta em forma de pergunta. Acho que tem um personagem que fala, né? Não pode responder uma pergunta com... Como é? Dar uma resposta com pergunta, algo assim, né? Mas isso era comum, né? Ao estilo judaico, mas eu acredito que Jesus ele não estava simplesmente fazendo isso. Jesus ele mostra aqui que ele não aceitava o papel de acusado, o papel do que ele estava sendo acusado, que ele não aceitava isso, ele não aceitava a obrigação de responder. É mais ou menos assim, que nem eu falei do filho, né? Quem falou que eu tenho que te responder isso? Então, a pergunta que Jesus faz, essa forma de responder uma pergunta com outra pergunta peraí, calma aí. Quem é você? Você está falando quem eu tenho autoridade? Quem é você? E aí Jesus os desafiou, e o termo é esse. Por quê? Com quem que Jesus estava falando? Era com o seu João da Quitanda, não era? Estava falando com quem? Com os chefes dos sacerdotes, os líderes, os mestres da lei. Não era qualquer um, não. Então, ele desafia esses homens a declarar que eles acreditavam que o ministério de João Batista era de ordem divina ou humana. Se ele falasse divina, então, por que você está fazendo isso comigo? Se João era de Deus. E se eles falam que era simplesmente dos homens, ele tem complicações com a multidão. Então, essa resposta de Jesus, ou essa pergunta de Jesus, ele vira o jogo sobre eles. E eles tiveram que se retirar para pensar, para raciocinar. Eles discutiam entre eles. E eles acreditavam que João era... eles não acreditavam que João era um profeta, um verdadeiro profeta de Deus. Depois você olha lá em Lucas capítulo 7, 28 a 30, mostra isso. Eles não acreditavam que João era um profeta. Porque eles porque João tinha feito o quê? Denunciado aqueles líderes religiosos. João Batista estava condenando aquelas pessoas e falava: vocês precisam se arrepender. João Batista vai chamar eles de
de hipócritas, víboras. Então, eles também não tiveram coragem, os líderes religiosos, eles não tiveram coragem para falar que o batismo de João era dos homens, como eles acreditavam. Por quê? Porque eles temiam a opinião popular, eles temiam a multidão. Agora, dizer não sabemos, apesar de ser costume uma política, ser aquela política da boa vizinhança, uma política pragmática de, os sábios eles não se envergonhavam de dizer nós não sabemos todas as coisas, apesar de tudo isso, era algo vergonhoso e todos aqueles líderes, que era a categoria de líderes religiosos, que deveriam saber todas as coisas, eles mostraram a sua incapacidade de ser líder do povo. Então eles chegaram cheios de pompas, questionando, e agora eles tiveram que dizer, nós não sabemos. Os grandes peritos da lei agora estavam sem resposta. Os mestres em Israel eram mestres cegos. O Senhor também fala isso. Você pode ler em João capítulo 3, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 19. Você vai ver que eles já mostram isso. Eles eram desqualificados. Em outras palavras, eles eram pessoas sem autoridade para ocupar o cargo que estavam ocupando. Lembra? Líderes religiosos, peritos da lei, eles não tinham capacidade, então eles estavam desqualificados, eles não tinham autoridade para realizar o que eles estavam fazendo ali. Eles chegaram com um propósito e foi algo invertido. As conclusões humanas nunca foram párias para a Bíblia, para os fatos bíblicos, para os testemunhos bíblicos. O que eu quero mostrar, por mais que o homem tente arrumar desculpas ou alguma forma para desacreditar, para tirar a autorização de Jesus, ele não consegue. Estamos já há mais de 2000 anos, tecnologia em cima de tecnologia, descoberta em cima de descoberta, arqueologia, e ninguém consegue. Por que será? Porque Jesus é a autoridade. Simples assim. O homem, apesar de toda essa tecnologia, continua sendo um ser ignorante sobre as questões mais profundas da vida. Quando você fala de morte, quando você fala da origem do mundo, quando você fala da composição humana, quando você fala da alma, do espírito, quando você começa a falar dessas coisas, a tecnologia, a ciência é incapaz. Onde surgiu o mundo? 2 atos, eles cerraram o caminho, bateram, explodiu. Pronto, nasceu você. Você é feito do quê? Não, você é só matéria. Pronto, morreu, acabou. Não, explica a alma. Explica a moral do ser humano. Para essa incapacidade, então, assim como os líderes religiosos na época de Jesus, muitos buscam maneiras e mais maneiras de desmentir a autoridade de Jesus ou fingir-se de autoridade de Jesus, que daí seriam os falsos líderes religiosos. Muitas vezes, grupos de cegos buscam que tipo de líder? Líderes cegos e incapazes. Espera aí, não são os líderes cegos que estão... Não. Grupos de cegos. Eles querem o quê? Guias cegos. Timóteo vai dizer que eles têm o quê no ouvido? Coceira. Eles procuram homens que falam coisas... Lembra que eu disse no começo? O ímpio, ele quer de todas as formas apagar a autoridade de Jesus ou amenizar, mas o salvo, ele tem prazer na autoridade de Jesus. Por que será que tantas igrejas lotam? Mas aí você olha para a espiritualidade, e talvez algumas outras, como é difícil, mas olha a maturidade deles. Somente aqueles que são transformados,
eles podem entender, obedecer, amar e ensinar a autoridade de Jesus. Meu irmão, como você tem visto a autoridade do Senhor Jesus na sua vida? Algo prazeroso ou algo que, se você pudesse, você apagaria? Não, pastor, esse negócio de Jesus aí pega pesado. Hoje você bateu muito, hein, pastor? Não, só falei a respeito da autoridade de Jesus. E para terminar, versículo 33, só a parte B do versículo. Então Jesus, disse então Jesus, olha só que resposta bem simples. Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A condenação divina sobre os opositores da autoridade de Jesus. Então, olha só, existe uma condenação aqui na resposta de Jesus. Não é uma resposta vaga, vazia. Ah, então também não falo. Já que você não quer responder, eu não falo. Não, nós temos aqui uma condenação. Tendo, então, silenciado os seus opositores, Jesus ele terminou a discussão com essa condenação. Agora, olha só. Depois de 3 anos ensinando e fazendo milagres, curando pessoas, e esses milagres, essas curas comprovavam quem era Jesus, o poder, a autoridade, o Senhor já tinha oferecido fatos, evidências suficientes para aquelas pessoas saberem quem era Jesus. Nenhuma informação adicional seria concedida aqui. Nada. Ponto. Chega. Acabou. Eles haviam rejeitado a luz. Se a gente olhar João capítulo 12, versículo 35, eles rejeitaram a luz. Eles não quiseram saber de Jesus. Então acabou, é isso que Jesus está mostrando. Jesus não iria lançar pérolas aos porcos. Há um limite para a paciência de Deus e a gente às vezes esquece isso, achando que Deus está sempre pronto, como de ajoelhado esperando você falar, agora eu quero o Senhor. Há um limite, basta você olhar o dilúvio, Gênesis capítulo 6, começa a ler do versículo 3. Meu espírito não ficará, não se manterá com esses homens, não durará mais 120 anos. Há um limite. Porque senão, começam a usar o Senhor, não, ele é bonzinho mesmo, qualquer momento ele é só esperar. Vamos fazer que nem Constantino, né? Vou deixar me batizar no último dia, que daí eu sei que eu não vou ter mais pecado, o Senhor vai me aceitar. Não sabe quem foi o imperador Constantino, né? Jesus, então ele mostra aqui que não existe essa paciência. Lembra? Judá, o exílio de Judá. Depois você lê lá Jeremias capítulo 11. O que estava acontecendo ali? Chegou um momento? Pronto. Ah, mas agora eu quero voltar. Não, caiu. Jerusalém foi entregue na mão dos babilônios. Pronto. Acabou o tempo. Lucas capítulo 19, versículo 41 e 42. Eu vou ler para vocês, bem devagarinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Olha só que legal. Quando se aproximou Jesus, e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, olha o que ele vai dizer, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. O que ele está dizendo? Acabou o tempo. Simples. A rejeição da autoridade de Jesus pode ser o efeito, né? A condenação, mas nós temos que entender que tudo tem limite. E aí, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, até quando nós vamos brigar com isso? Até quando eu sei que é isso que Cristo quer para a minha vida e eu vou ficar longe disso? Não podemos acreditar que os ensinos de Jesus
podem ser a todo momento desautorizados pelos nossos desejos, pela nossa autonomia, pelo nosso desejo de ser autoridade própria, pois nós corremos sim o risco de acabar como acabou esses homens. Acabar. O tempo de submissão ao Senhor acaba. Quantos homens que pensaram que logo mais poderiam voltar para Cristo? Não, eu vou, vai brincando e está todo dia escutando de Cristo. Talvez hoje estão mortos. E eu estou falando física e espiritualmente. Quantas histórias de pessoas que escutaram, e eu estou dando exemplos nossos, né? Cresceram na igreja e escutaram sobre Jesus, mas nunca reconheceram a autoridade de Jesus. Reconheceram Jesus, o Messias, o que morreu na cruz e ainda até fala para pagar os meus pecados. Muito bem, então ele é autoridade. Você vai, não, peraí. Ele é autoridade e tal, mas não autoridade na minha vida. Autoridade na minha vida sou eu quero ser feliz, eu vou viver para o meu mundo. Eu faço o que eu quero. Tudo tem limite. Tudo. De Deus não se zomba. Mas o Deus é perdoador. É verdade. Mas até isso tem limite. Minha proposta para você, meu amado, se você sabe a área que você está desautorizando Cristo na sua vida, ou seja, você sabe o que Ele quer de você e você não está cumprindo, comece a fazer. O mais rápido possível. Porque talvez Ele pode olhar para você em determinado momento e simplesmente tornar real ou deixar claro, chancelar que você não pertence a Ele. Porque até agora você não quis saber da autoridade dele. A realidade mais importante nesse mundo é a verdade divina. E a única maneira que as pessoas podem ouvir a verdade é através de nós, crentes, que são instrumentos de Deus. E como que eles vão saber que realmente Deus é Deus? Como elas podem saber que Jesus Cristo vive e está em nossas vidas? Quando nós assumimos a autoridade dele na nossa vida. Quando temos vidas transformadas, vivendo para o que ele diz e não pelo que eu gosto, não pelo que eu acho que eu devo fazer, mas pelo que ele diz. Assim, devemos viver submissos à autoridade do Senhor Jesus, levando com muito zelo, a nossa obediência a Cristo, a autoridade que está sobre nós. Aqueles que já têm essa autoridade sobre si, autoridade de Cristo, isso é maravilhoso. Saber que somos guiados, direcionados, ensinados, exortados pelo Senhor. E não estamos entregues a qualquer outra autoridade, externa ou até interna, que no fundo são mentirosas e, como nós vimos aqui, incapazes. Então, meu irmão, saia daqui feliz por ter um Jesus que é autoridade na sua vida, porque isso é para poucos. Isso é só para o povo de Deus. Oremos.